Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula. Essa aqui é a aula número 18, parte 1. Vamos falar de sistemas de bombeamento. Bom, para se dimensionar corretamente um conjunto motobomba de um projeto de irrigação, eu tenho que levar em consideração os fatores técnicos, que são relativos ao próprio projeto, e conhecer as principais características construtivas e funcionais das motobombas hidráulicas centrífugas. Os componentes de uma motobomba hidráulica centrífuga são eles: o rotor, o corpo da bomba, ou a carcaça, o difusor, também chamado de bocal de saída, e o eixo de acionamento. O conjunto motobomba é quando eu acoplo à bomba hidráulica um motor. Esse pode ser elétrico ou combustível. Quando estiver acoplado o motor com a bomba, esse é o conjunto motobomba. Então temos aqui, o motor elétrico acoplado a uma bomba hidráulica centrífuga. Então esses dois formam o conjunto motobomba. Bom, o rotor, qual a função dele? Transformar a potência mecânica que o motor fornece, sendo elétrico ou combustível, em potência hidráulica. O rotor, ele aspira o líquido da fonte de água, imprime energia e recalca essa água até um ponto pré-determinado. Temos três tipos de rotor: aberto, semifechado e fechado. Temos o rotor aberto, o rotor semifechado e o rotor fechado. O rotor vai dentro da carcaça da bomba. Os rotores abertos são utilizados em pequenas bombas apenas. Os rotores fechados são os mais usados em motobombas de sistemas de irrigação. São os mais comumente utilizados. Temos também motobombas monoestágio que possuem apenas um rotor. A recomendação de uma bomba monoestágio é trabalhar com alturas manométricas não muito elevadas. E temos as motobombas ou as bombas multiestágios que possuem mais de um rotor que é ligado em série. Quando eu trabalhar com grandes alturas manométricas, eu vou utilizar então motobombas multiestágio. Então temos aqui, a carcaça da bomba, na parte interna o rotor, o difusor ou bocal de saída e o eixo. Então temos aqui um conjunto moto-bomba, motor e bomba, monoestágio, com um rotor só. Aqui temos uma motobomba multiestágio, nesse caso aqui no exemplo com 4 rotores ligados em série. Aqui em verde a carcaça e a parte em vermelho aqui são os rotores. Então vou ter um conjunto motobomba multiestágio com rotores ligados em série. Bom, na irrigação, o uso mais comum são motobombas centrífugas, ou bombas centrífugas, ou também chamadas de radiais. Por quê? Por que ela é a bomba radial? Devido à direção de saída do fluxo em relação ao rotor ser na direção radial. Ela trabalha bem com grandes alturas manométricas, porém
recalque com pequenas vazões. O corpo da bomba é uma parte estacionária, ele não tem movimento. Ele pode ser de ferro fundido, que é o mais comum, mas também pode ser de aço inoxidável e alumínio, quando trabalhar com alguma injeção de produtos químicos na água, que podem ser corrosivos. Geralmente, por isso acontece, o rotor também é de aço inoxidável ou alumínio. O difusor, bocal de saída, ele recebe o líquido que vem do rotor e conduz ele para a tubulação de recalque. E o eixo de acionamento transmite a força motriz do motor elétrico para o rotor. Isso resulta no movimento rotativo desse rotor. Então, os componentes de uma instalação de bombeamento. Temos aí o motor, a bomba centrífuga, a redução na entrada da bomba, que comumente é uma redução excêntrica. Na saída da bomba, após o difusor, a redução é concêntrica. Temos geralmente uma curva de 90 graus, um registro de gaveta após a motobomba, a válvula de pé com crivo na sucção, em alguns casos, válvula de retenção. Válvula de retenção é utilizada para impedir o golpe de ariete que pode ocorrer quando eu cesso o funcionamento da bomba e a água volta com força até a motobomba. Essa parte é chamada de sucção e essa parte é chamada de recalque. Então temos aqui a motobomba, a redução excêntrica na entrada da bomba. Aqui está o motor e aqui é a bomba. A redução concêntrica na saída e um registro do tipo gaveta. Essa aqui é a válvula de pé com crivo. Ela tem a função de impedir que qualquer coisa um pouco maior entre na tubulação e possa causar um dano ao rotor. E também ela tem um sistema de válvula que segura aqui, que não permite que a água esgote dentro da tubulação. Então, com isso, ela mantém a tubulação de sucção sempre cheia de água, com esta válvula que vai aqui dentro. Em alguns casos, em vez de ter a tubulação rígida na sucção, eu posso ter o uso de um mangote, que é flexível, que me permite trabalhar em áreas no qual eu preciso deslocar ou há um movimento da tubulação de sucção. É o mangote. As alturas manométricas, geométricas e perda de carga da instalação de bombeamento. Para calcular a altura manométrica, eu vou ter a pressão no início da tubulação lateral, mais a perda de carga na tubulação de derivação, mais a diferença de nível ao longo da tubulação de derivação, mais a perda de carga na tubulação principal, mais a diferença de nível ao longo da tubulação principal, mais a perda de carga na tubulação de recalque, mais a diferença de nível de recalque, mais a perda de carga na tubulação de sucção, mais a altura de sucção e, finalmente, mais as perdas localizadas no sistema. Dessa maneira, eu consigo calcular a altura manométrica. A altura manométrica deve ser calculada para a situação mais desfavorável, o aspersor mais longe e mais alto da área. Então, a bomba tem que atender o aspersor mais distante, com maior altura na área. Temos aqui, então,
altura manométrica da instalação, que é essa daqui. Altura manométrica de recalque. Altura manométrica de sucção. Altura geométrica de recalque. Altura geométrica de sucção. Perdas de carga localizada no recalque. Perdas de carga na sucção. A altura manométrica é igual à altura manométrica de recalque mais a altura manométrica. Deixa eu pegar aqui. A altura manométrica da instalação é igual à altura manométrica de recalque mais a altura manométrica de sucção. A altura manométrica de recalque é igual à altura geométrica de recalque mais as perdas de carga de recalque. A altura manométrica de sucção é igual à altura geométrica de sucção mais as perdas de carga de sucção. Quando a água se desloca pela tubulação de irrigação e passa por qualquer peça, curva, registro, válvula, qualquer coisa, isso gera uma perda de carga. Então, parte da energia da água é perdida por conta do atrito com as paredes da tubulação e com as peças que compõem a tubulação. Então, temos aí dois tipos de perda de carga. As contínuas, que ocorrem ao longo da tubulação, que são função do comprimento, rugosidade de paredes e do diâmetro da tubulação. Essas são as perdas de carga contínuas. E as perdas de cargas acidentais ou localizadas, que são as perdas que ocorrem nas peças especiais. Bom, existem diversos métodos que podem ser empregados para dimensionar o cálculo das perdas de cargas contínuas e acidentais. No nosso exemplo, a gente vai utilizar aqui o método dos diâmetros equivalentes para se determinar as perdas de cargas acidentais e a fórmula de Hazen-Williams para determinar as perdas de cargas contínuas. Vamos usar esses dois métodos para o dimensionamento. Então, temos tabelas com todos os diâmetros equivalentes para cada conexão para se proceder o cálculo dos diâmetros equivalentes para se determinar a altura manométrica. Então, o comprimento equivalente da tubulação é igual ao diâmetro equivalente, que é tabelado, vezes o diâmetro da tubulação. Temos o cálculo da perda de carga unitária usando a equação de Hazen-Williams, que é igual à velocidade da água dentro da tubulação dividido por 0,355, que multiplica o coeficiente da fórmula de Hazen-Williams, que multiplica o diâmetro da tubulação. A perda de carga é calculada pela perda de carga unitária multiplicada pelo comprimento equivalente da tubulação. Então, temos aqui a tubulação de sucção de dois conjuntos de motobomba. As curvas características da tubulação e da bomba permitem a gente estudar o comportamento das bombas centrífugas. É determinado pela equação, quando eu for usar Hazen-Williams, que é essa daqui. A altura manométrica é igual à altura geométrica total, HT, mais a constante que representa o conjunto de características da tubulação, é adimensional, que multiplica a vazão do sistema,
elevado a 1,852. Temos aqui então, novamente, o conjunto motobomba, bomba, motor e a tubulação já de recalque. Aqui é interessante que tem duas motobombas ligadas em série. Bom, as curvas características da tubulação da bomba vão nos indicar qual a vazão de bombeamento para cada altura manométrica. O ponto de encontro da curva da tubulação com a curva da bomba é chamado de ponto de trabalho da bomba. Para que eu possa escolher corretamente o conjunto motobomba, eu preciso da altura manométrica e da vazão que é requerida pelo sistema de irrigação. Sabendo a altura manométrica e a vazão do sistema de irrigação e usando um catálogo de um fabricante, eu consigo escolher o modelo e a potência mais adequada do conjunto motobomba para o meu projeto de irrigação. Para calcular rapidamente qual a potência que demanda o conjunto motobomba, em CV, eu vou ter uma equação simples no qual a vazão do sistema de irrigação, que multiplica a altura manométrica, dividido por 75, que multiplica o rendimento da bomba. Com isso, eu consigo calcular a potência do conjunto motobomba de maneira rápida. Em cima desse valor calculado de potência, o Bernardo et al., em 2005, recomenda adicionar uma porcentagem a mais. Então, se faz esse cálculo de potência, e segundo Bernardo et al., se adiciona uma porcentagem a mais no valor calculado para que a minha motobomba funcione com folga. Então, como fica? Se a potência da motobomba for menor que 2 cavalos, adicione 30% do valor calculado a mais. Se a potência variar de 2 CV a 5 CV, adicione mais 25% do valor calculado para a potência. Se for de 5 a 10 CV, aumentar 20%. De 10 a 20 CV, aumentar 15%. E se a potência calculada na motobomba for maior que 20%, acrescer mais 10% ao valor para se saber realmente qual é a potência que vai ser utilizada no conjunto motobomba. Obrigado.